Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. O assunto da aula de hoje é manipulação de arquivos em C e na aula passada eu dei a motivação por trás de por que a gente quer manipular esses arquivos. Então, sem mais delongas, vamos começar a aprender a parte prática da aula, né? Então, como é que a gente faz para criar um programa em C que vai criar um arquivo texto em branco? Aqui está a estrutura do nosso programa e a gente vai executar ele linha a linha para a gente entender. Bom, aqui desse lado direito, né, como a gente já está acostumado com esses slides, a gente vai ter periféricos de entrada e saída, certo? Então, entrada vai ser o teclado, onde o usuário vai digitar as informações, monitor vai ser a saída, onde as informações vão ser impressas. Aqui a gente tem a representação da memória RAM, né? Cada compartimento, cada gaveta da memória RAM vai ter o seu endereço e aqui está embaixo, né, representado por um cilindro, o seu HD. Até então, né, toda vez que a gente via esse slide do jeito que ele está organizado, a gente nunca utilizou essa partezinha aqui de baixo, justamente porque todas as variáveis ficavam guardadas na memória RAM. E aí, pela primeira vez, a gente vai ver, né, coisas serem escritas aqui embaixo e coisas serem lidas daqui de baixo. Então vamos lá. Quando a gente quer manipular um arquivo, a gente vai ter que criar uma variável, certo? Que é do tipo file. Esse tipo file, ele já foi criado e ele pertence à biblioteca stdio.h. Então a gente vai utilizar mais uma vez, a gente já usava várias funções, né, dessa biblioteca. E agora a gente vai utilizar um tipo que é classificado lá, certo? E aí a gente vai criar um ponteiro para esse tipo, na verdade, né? Então a gente vai criar um ponteiro e por enquanto a gente vai chamar essa variável ponteiro, vai chamar ela de P, e por enquanto ela não armazena nada. Então percebam aqui na memória, né, que eu já guardei uma gaveta da memória para o meu ponteiro P, mas ele não tem nada dentro dele, né? Ele ainda não armazena nada. E aí, como é que a gente faz para criar um arquivo e guardar o endereço desse arquivo para a nossa variável P? A gente vai fazer isso através da função fopen. Então, vejam só, esse fopen, ele vai tentar criar arquivo.txt no HD. Então, olha só, a chamada de função como é que é? O nome é fopen. Se vocês quiserem, podem até fazer um resuminho, né, escrever, que a gente vai falar hoje de várias funções. E aí é importante ter um resuminho para vocês se lembrarem, né, para na hora de precisar fazer o programa, olhar esse resumo e facilmente identificar qual dessas funções você vai utilizar. E aí o fopen ele vai receber dois parâmetros, dois argumentos de entrada. O primeiro é o nome do seu arquivo, né? Aqui entre aspas vai ser uma string e a gente está chamando esse arquivo de arquivo.txt. Tá, e Paola, e se eu quiser criar um arquivo, mas eu não sei onde é que ele vai ser gravado? Bom, se você passar somente o nome do arquivo, ele vai gravar exatamente na pasta onde o seu programa executável está rodando. Então, digamos que lá na sua área de trabalho você tem uma pasta chamada Meu Projeto, e dentro dessa pasta você tem o arquivo .c, que é o que você está executando, né? E aí você chama esse fopen, então esse arquivo.txt vai ser criado exatamente nesse diretório Meu Trabalho. E se eu quiser criar arquivos ou ler arquivos que estão em outros diretórios, nesse caso aqui, ó, você vai ter que passar o caminho absoluto desse arquivo. O que é o caminho absoluto? O caminho absoluto é aquele que vai desde a raiz do seu sistema operacional, né? Se você está usando o Windows, geralmente C, né? E aí você vai ter que usar todo o caminho a partir do C para até chegar ao nome do arquivo para conseguir endereçar e utilizar esse arquivo, ok? Se você está usando o Linux, é um pouquinho diferente, né? Que tem o diretório home, nome do usuário, etc., até chegar no arquivo.txt. Mas aqui tá simples, né? Porque a gente vai mexer somente no diretório que esse programa está sendo executado. Tá, esse é o primeiro argumento, nome do arquivo, certo? E o segundo argumento é o modo que você vai usar para
abrir o fopen. Existem alguns modos diferentes. Esse modo é o modo W. E o que é que esse W significa? O parâmetro W vem de write, em inglês, né, que é escrita, que significa que o arquivo será criado e alterado, certo? Então, imagine que lá no seu diretório só tem o arquivo que você está executando, né, o binário que você está executando. Aí você chama arquivo fopen, passando arquivo.txt no modo W. Aí ele vai criar um novo arquivo em branco, certo? Então, é isso que a gente tem que pensar por enquanto. Vai criar um novo arquivo em branco. E aí, depois que você cria esse arquivo vai ficar gravado. Olha aqui, ó, apareceu no nosso HD, né? Arquivo.txt ficou gravado. E aqui tem uma seta amarela, né? A gente ainda não sabe para que serve essa seta amarela, mas essa seta amarela vai ter um papel muito importante. Lógico que no seu arquivo, fisicamente, não vai ter uma seta amarela, certo, gente? Isso é uma abstração de como a gente vai fazer para endereçar as informações dentro de arquivo.txt. Não vai ter uma seta amarela, né? Lá vai ser como a gente faz para entender como é que é feita a leitura dos arquivos. Mas o importante é que esse arquivo, ele é criado no HD e ele também é criado na memória RAM, quer dizer, cria no HD e puxa para a memória RAM. Então, a memória RAM vai ter uma cópia de arquivo.txt dentro dela. E essa cópia tá, vejam só, no endereço 005, que é justamente a informação que a gente vai guardar dentro da nossa variável P. Então, P, que é o ponteiro, né, que vai apontar para o arquivo, vai armazenar 005. Tudo funcionou conforme o esperado, né? E aí, essa função vai retornar o endereço do arquivo na memória RAM. E vai ser guardado, vai ser atribuído para a variável P. E aí, ó, P aponta para um struct, que é o file, né, que a gente está criando aqui, para um struct, que armazena informações sobre o arquivo. Posição atual, tamanho, localização no HD, etc. Não temos acesso a essa estrutura diretamente, nem precisamos conhecê-la. A seta amarela indica a posição atual do arquivo, né? Isso quer dizer que se a gente for ler ou escrever alguma coisa, a seta amarela está indicando de onde é que a gente vai continuar. Isso vai fazer mais sentido nos próximos slides. Então, continuando. Depois da criação desse arquivo, né? O arquivo foi criado. Testem aí no computador de vocês, né? Esse programinha para ver se realmente está criando. A gente vai fazer essa verificação aqui, ó. Se P for igual a null. Pode ser que o fopen não funcione, né? Algumas situações em que pode não funcionar. Pode ser que o diretório que você tentou criar esse arquivo, você não tenha permissão para escrita. Ou então, o caminho que você passou não é um caminho que existe no computador, certo? Então, você passou C2 pontos, pasta inexistente, sei lá. E aí não vai funcionar também. Seja qual for a situação, se no final da chamada do arquivo não funcionou, né, ele vai guardar um null. O que é um null? É um valor nulo, certo? É um valor especial que não significa, que quer dizer que você não está apontando para lugar nenhum, você está apontando para null, certo? E aí, se a gente tem que verificar antes da gente começar a mexer nesse arquivo, se o comando de cima foi bem sucedido, certo? Porque senão o programa da gente, se o fopen não funcionar e a gente tentar mexer nesse ponteiro, o programa vai levantar uma exceção e vai fechar. A gente não quer que isso aconteça, certo? Então, por isso que a gente coloca essa verificação. Ó, se P for igual a null, e se essa condição aqui for verdadeira, ele vai imprimir na tela erro na criação, né? Então, você vai saber, o usuário vai saber que o arquivo não foi criado na memória do computador, e aí ele vai pular diretamente para esse ponto aqui, ó, fclose, que é a outra função. A gente vai ver mais tarde como é que ela funciona em mais detalhes, mas para adiantar, ela vai fechar o arquivo na memória RAM do computador, certo? E aí, return 0, que vai terminar a execução do programa. Esse é um fluxo possível caso aconteça algum erro na criação do arquivo. O que não vai ser o caso, né? Então, digamos que funcione. Então, como a criação do arquivo foi bem sucedida, P não é null. Isso aqui vai dar falso, né? Essa condição vai dar falso. E a gente vai cair no caso do else,
que vai ser imprimir a mensagem na tela, criação com sucesso. E aí, olha lá, né? Foi impressa na tela, criação com sucesso. Fclose fecha o arquivo, como eu já tinha dito, e return 0 encerra a execução. Tenham cuidado quando vocês forem usar esse fopen para utilizar o modo correto que vocês querem, porque se vocês utilizarem o modo errado, vocês podem acabar perdendo informações, certo? Então, muito cuidado com o fopen passando o modo W, né, o modo write. Por quê? Como é que ele funciona? Se o arquivo txt já existir, ele vai apagar e depois vai criar um arquivo txt em branco. Então, ele vai sobrescrever toda a informação que você tinha lá e tudo que havia antes será perdido. A gente vai ver mais para frente qual é o modo que a gente utiliza para caso aquele arquivo já existir na memória e você só quiser adicionar informações no final dele, como é que a gente vai fazer, ok? Então, esse é o modo W do fopen. A gente aprendeu a gravar um arquivo, mas de que adianta, né? Um arquivo lá em branco e eu não guardei nenhuma informação nela. Então, como é que a gente faz para criar um arquivo texto e gravar um número nele? Bora lá. Essa primeira parte, né? A gente já conheceu. Vamos dar uma revisada rápida. Criei um ponteiro para um struct do tipo file. Criei um inteiro i. Chamei o fopen. O fopen, ele vai criar arquivo.txt lá no seu HD, certo? Com essa seta amarela aqui, que vai indicar a posição onde a gente vai começar a escrever. E o fopen a gente chamou com o parâmetro W de escrita, né, de write. E vai retornar o endereço desse arquivo na memória RAM para a nossa variável P. Em seguida, a gente verifica se P é nulo, né, a gente pode falar assim, nulo. Se P for nulo, a gente imprimiria erro na criação. Não é o caso, né, deu certo a criação, então P é diferente de nulo, o que faz com que a condição seja falsa e eu vou cair no else. Vocês vão se acostumar que a estrutura de todos os programas da gente que vão escrever ou ler de arquivo vai ter essa estrutura aqui, né, de verificar se o P é nulo, tá? Porque é sempre importante a gente verificar para não ter aí que lidar com exceções inesperadas e o programa fechar. Caí no else, vou atribuir 14, o inteiro 14, né, o valor à minha variável i, e em seguida vou chamar uma nova função. A gente já tinha aprendido fopen e fclose, né? Então, para abrir e fechar. E agora a gente vai aprender fprintf, que é o printf para arquivo, né? Então, file printf. Ele vai escrever coisas no arquivo. E aí, ó, como é que ele vai funcionar? Ele vai receber alguns parâmetros. Deixa eu voltar aqui, né? O primeiro parâmetro é o ponteiro, né? Que aponta para o arquivo que a gente quer escrever. O segundo parâmetro é o especificador do dado que a gente quer escrever, né? No caso, como a gente quer escrever o valor de i, e i é uma variável do tipo inteiro, a gente passou aqui, ó, percentagem d. E por último, a variável mesmo que a gente quer que seja lida e impressa no arquivo. E aí, olha só, i vale 14, e aí percebam, ó, o arquivo está em branco aqui. Quando eu chamar fprintf, ele vai imprimir 14 no meu arquivo. E a setinha se mexeu, né? A setinha antes estava aqui, e aí você escreve alguma coisa no arquivo, a setinha vai se movimentar para a primeira posição livre no arquivo, que vai ser onde eu vou escrever a próxima informação. Nesse caso, a gente só vai imprimir um dado, que é o valor de i no arquivo, né? Em seguida, a gente vai fechar e vai encerrar a execução do programa. E eu recomendo, né, que vocês testem aí esse programinha no computador de vocês, né, para ver se funciona. E aí, depois que vocês rodarem esse programa, vão lá no seu sistema de arquivos e verifiquem se o arquivo realmente foi escrito na memória e se o 14 está gravado dentro do arquivo texto, ok, pessoal? Então, a gente vai anotando, né, as funções que a gente já aprendeu. Fopen verifica se o ponteiro é diferente de nulo para poder escrever alguma coisa, né? Depois que escreveu, usa o fclose para fechar. É muito importante esse fclose. E depois, quando a gente quer imprimir alguma coisa, a gente chama o fprintf. Então, 3 funções: fopen, fclose, fprintf. Vão vir mais funções. Então, vamos aprendendo aí devagarzinho as que a gente já aprendeu a utilizar.
Tá. Paola, aprendi a abrir e fechar arquivo. Agora eu quero... aprendi a abrir, fechar e escrever. Agora eu quero ler. Então eu tenho um arquivo lá que eu quero puxar as informações desse arquivo para poder utilizar no meu programa. Por exemplo, né, o caso daquele programa dos nomes e notas, eu gravei tudo lá no arquivo, mas agora eu quero ler para imprimir na tela, para fazer um relatório, enfim, alguma coisa, certo? Então, como é que a gente abre um arquivo texto e lê, tá com um errinho de digitação, né? E lê o número dele. A gente vai utilizar uma outra função. Então, a gente já vai aprender a quarta função da aula de hoje. Então, vamos prestar bastante atenção. Mais uma vez, a gente vai ter a oportunidade, né, de declarar um ponteiro para um struct do tipo file. Né? O nome desse ponteiro é P. Está lá guardado na memória do computador. Criei aqui um inteiro N. Né? Nem P nem N guardam nada. Né? Estão vazios, estão... gavetas de memórias vazias por enquanto. Chamei o fopen. E aí tem uma diferença aqui, né? Lembra que eu falei que o segundo parâmetro é o modo que você vai utilizar para abrir aquele arquivo? Nos exemplos anteriores a gente tinha usado o modo W, de escrita, de write, né, em inglês. Já aqui nesse exemplo a gente está usando o modo R, que vem de read, de leitura, né, em inglês. E aí, ó, esse R aqui quer dizer que a gente vai ler um arquivo. Que arquivo? O arquivo chamado arquivo.txt. Né? Então, aí vai retornar também o ponteiro que a gente vai utilizar para manipular esse arquivo através da variável P. E olha só o que acontece, né? Aqui essa representação tá errada, né? Porque o arquivo ele já está criado dentro do HD, então já era para ele... tá lá presente no HD e não tá na memória RAM ainda, né? Mas no momento que a gente chama o fopen, no modo leitura, ele vai acessar esse arquivo, vai puxar ele para a memória RAM, né? E a seta amarela vai estar apontando para a primeira informação a ser lida desse arquivo, né? Aqui, procedimento padrão, a mesma coisa, né? A gente tem que verificar se a leitura foi bem sucedida. Se a abertura do arquivo para a leitura foi bem sucedida. Caso tenha sido, a gente cai no F. E aí no else. E aí no else é que a gente vai começar a fazer a leitura das informações que tem no arquivo. Como é que a gente faz leitura de informação do teclado? A gente usa a função scanf, né? E aí para ler, para fazer um scanf de um arquivo, a gente vai utilizar o F de file, scanf, scanf, certo? O fscanf, ele vai receber como entrada, como parâmetros, 3 argumentos, certo? Então tem que ser nessa ordem. Vão anotando aí, é bom vocês terem um resuminho de todas as funções e o que é que cada uma recebe como parâmetro e o que é cada um desses parâmetros, certo? Porque a gente já está vendo a 5ª função do dia e é muita informação, então é bom ter um resuminho à mão, né, fácil de ser acessado. O fscanf, ele vai receber 3 informações. A primeira informação é o ponteiro para o file, né, para o struct que a gente está manipulando. A segunda informação é o tipo de arquivo que a gente quer fazer a leitura. No caso vai ser um inteiro, né? A gente guardou 14, que é um inteiro no exemplo passado. E agora a gente quer ler ele. Então passa o especificador, porcentagem D. E o terceiro é o endereço da variável que a gente vai querer guardar aquela informação que a gente vai acabar de ler, certo? Essa função aqui, ó, está sendo chamada e a gente está usando o retorno dela para fazer uma comparação, né? Qual é essa comparação? É parecida... lembra quando a gente aprendeu a função lá de string.h chamada string compare? Era strcmp, que ela retornava 0 caso as duas strings fossem iguais, 1 caso a primeira string fosse maior, ou seja, não tivesse em ordem alfabética do que a segunda, e -1 caso tivesse em ordem alfabética, né? A primeira string fosse menor que a segunda. Pois bem, em C é muito comum a gente utilizar esses códigos de 1, 0, -1 para a gente ter informação sobre o resultado da chamada daquela função.
E é o que a gente vai utilizar nesse programa, né? fscanf, olha, o que é que ele vai fazer? Eu estou dizendo que eu quero ler um inteiro, a partir do ponteiro P, né? Do endereço que está guardado no ponteiro P. Então, o fscanf vai tentar ler um inteiro do arquivo. Se conseguir, ele retorna 1. Ele retorna o código 1, certo? Então, ele vai guardar a informação aqui. E se foi guardada essa informação com sucesso, ele vai retornar 1. Se não conseguir, ele retorna 0, se houver algum erro. Ou seja, se, por exemplo, em vez de um inteiro, ele encontrar lá um caractere, certo? Então, pode ser que dê erro. E aí, ele vai retornar o código 0. E se o arquivo já estava no fim, é um caractere especial chamado -1, que a gente também pode chamar de End of File, certo? EOF. Então, se a gente quiser saber que um arquivo terminou, a gente pode comparar ele com -1 ou então com EOF. A gente vai ver uns exemplos mais para frente, para ficar mais fácil. Mas, enfim, se o resultado desta chamada de função for igual a 1, isso quer dizer que a gente conseguiu ler o inteiro com sucesso, lá do nosso arquivo, né? E aí a gente vai imprimir o número lido, né? Porque, ó, a gente mandou o endereço de N, né? Ele vai ler 14 e, ó, ele vai guardar 14 dentro da variável N, né? E aí a gente consegue imprimir na tela do computador essa informação utilizando o printf. Número lido, tá aqui, ó, número lido 14, ok, pessoal? Em seguida, a gente fecha o arquivo e encerra a execução do nosso programa. Então, a gente aprendeu inicialmente, né? Abre um arquivo, verifica que é diferente de null para utilizar ele. Utiliza o que você quiser, né? Você pode utilizar para ler um inteiro, gravar um inteiro. Depois que você terminou de manipular ele, você tem que chamar o fclose. E quais são as funções de manipulação que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu o fscanf para leitura e o fprintf para escrita, certo? Então, até agora a gente aprendeu 5 funções: fopen, fprintf, fscanf e fclose. Na verdade, foram 4, né? E agora, né, a gente aprendeu a gravar uma informação e ler uma informação. Vou parar por aqui nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai aprender coisas mais úteis, né? Ou seja, geralmente eu vou querer gravar mais de uma informação no arquivo. Vamos ver como é que a gente faz para gravar e ler mais de um número ou mais de uma string por vez no nosso arquivo. Um abraço e até o próximo vídeo.